Então, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à aula número 3. Aula número 3. Tá certo. O que nós vimos na aula passada? Criamos uma classe usuário, certo? Olha só o que nós criamos. Olha a estrutura que nós criamos. Criamos uma classe usuário, um pacote de entidades. Criamos no JDBC a conexão e um usuário DAO. E criamos uma classe de teste. Vamos verificar o que tem dentro desse DAO. Dentro desse DAO nós criamos o método cadastrar, o método alterar, o método excluir, o método busca todos. Falta buscar o que agora? Falta fazer o que? Buscar por ID. Bom, como que faz a busca por ID? Vamos lá, vamos fazer. Então, nós queremos buscar por ID. Nós queremos buscar quem por ID? Eu peço que vocês se desconectem tudo que vocês estão fazendo, não se preocupe. Não vou me copiar agora, não se preocupe nada. Só entendam a explicação, aí depois dou tempo para vocês mandarem bala. Aquela mesma velha técnica. Porque a nossa mente ela tem uma facilidade muito grande de dispersão, muito grande mesmo. Qualquer coisinha a gente dispersa. Aí, se a gente perder a explicação, a gente perde o principal. Né? Então, sabendo disso, eu peço para vocês essa atenção aí, que eu vou explicar e depois vocês ficam livres. Tá? Então, busca por ID. O que vocês entendem que esse método faz para nós? Exatamente. Agora eu pergunto para vocês. Quem passa o ID? Quem passa o ID? Olha, por isso que eu estou convidando vocês para o raciocínio, tá? Vamos queimar o raciocínio aqui. Busca por ID. Então quer dizer que o parâmetro desse método vai ser um número, certo? Então seria algo tipo assim, ó. Public. Vou deixar aqui só para a gente. Public. Busca por ID. Quando ele faz uma busca, ele retorna. Que tipo de objeto? Ele retorna void? O que ele retorna? Retorna usuário. Como ele retorna o usuário? Exatamente. Então eu faço um SQL do banco de dados. Esse SQL me traz um resultado. E esse resultado eu coloco dentro de um objeto usuário para poder entregar. Assim como a gente fez aqui, ó. Busca todos, o que ele fez? Ele deu uma lista de usuário. O busca por ID, ele vai trazer só um usuário. Só um registro. Então, não tem por que colocar uma lista aqui. Não vai ter mais de um objeto com o mesmo ID. Concorda? Por que nós não vamos colocar uma lista aqui? Nós podemos colocar uma lista. Mas a lista retornaria só uma posição. Então não compensa criar uma lista para guardar só um objeto. Então é melhor retornar já o objeto. Então busca por ID. Busca por ID. E aqui nós vamos colocar. Qual é o tipo do ID? Inteiro. Nós estamos trabalhando com o tipo inteiro. Esse inteiro, pessoal, ele tem que bater, ele tem que coincidir com esse tipo aqui, ó. Olha só, cadê o usuário? Cliquei no Ctrl. Esse integer aqui. Todo ID que nós vamos criar nesse curso vai ser inteiro, integer. Então, o busca por ID, ele tem que bater com o integer. ID. Beleza. Então, eu passo o ID. Agora, eu faço uma pergunta para vocês. Aqui, ó. O excluir. Qual que é o seu... tá. Então vamos lá. Entenderam até aqui? Agora a pergunta que eu faço a vocês. Por que eu excluir? Eu coloquei um objeto usuário como parâmetro. Sendo que para excluir eu também preciso só do ID. Concorda comigo? E para excluir eu preciso só do ID. Concorda? Vou excluir, eu passo o ID. Só o ID que eu preciso excluir. Mas na hora de buscar eu estou falando, não, eu quero o inteiro. Qual foi o critério do dado? Tem uma lógica? Por que aqui, a minha pergunta é, por que aqui eu não coloco assim, ó? Na verdade, como está o por ID, a gente passa o objeto inteiro, a gente passa todos os parâmetros. Não passa só o ID e vou trazer todo o parâmetro. Isso, exatamente.
Agora, e na hora de excluir? Não é a mesma coisa? Eu só preciso passar o ID para ele poder excluir. Por que eu não pus aqui o integer? Também funcionaria. Mas o que acontece, pessoal? Normalmente essas funções de CRUD, cadastrar, alterar, excluir e buscar, o buscar não vai parando nesse caso. Normalmente a gente trabalha diretamente com o tipo usuário. Cadastrar quem? O usuário, o objeto usuário. Alterar quem? O objeto usuário. Excluir quem? O objeto usuário. A gente trabalha normalmente com as funções de CRUD, a gente trabalha com o objeto. Agora, esse buscar por ID, ele já é um buscar específico. Ele já não é um buscar padrão. Vamos dizer assim, que o CRUD mesmo seria isso aqui. Ó, cadastrar, alterar, excluir e buscar todos. Acabou. A partir de agora, tudo que vier daqui para frente já são métodos auxiliares, coisa mesmo. Então, nesse caso aqui do busca por ID, basta o ID e acabou. Por quê? Porque quando eu for excluir, normalmente eu já vou ter criado uma instância do objeto usuário. Ele já vai estar criado em algum lugar para só passar ela para excluir. Normalmente quando eu for alterar, eu já vou estar com um objeto na memória, o usuário. Também só mando para alterar. Normalmente quando eu for cadastrar, eu já estou com um objeto usuário na memória. Só mando ele para cadastrar. Agora quando eu vou buscar por ID, eu não tenho objeto nenhum na memória. Buscar por ID. Então a gente vai lá e passa o número. É que fica às vezes um pouco vago agora porque não está no exemplo. Mas vamos deixar assim e depois a gente vai entender melhor um pouquinho. Tá? Então busca por ID. Pronto, passei o ID para ele. Agora, o que nós vamos fazer? Qual é o próximo passo? Agora a gente tem que procurar um lugar, Vamos lá, pessoal, me ajuda a escrever esse método. Usando o raciocínio lógico. Não se preocupe com o material. Tire o SQL. Qual que é o SQL? Me ajuda a escrever isso aqui. Select from usuário. Where ID igual. Tá, beleza. Próximo passo. O que eu faço? Eu poderia concatenar direto aí já, se quiser. Insegurança. Pessoal, a gente usa esse ponto de interrogação porque é o seguinte. Vamos imaginar que aqui nesse ID o cara consegue passar desse parâmetro, o cara consegue passar um dado incorreto, um dado que não pode ser aplicado no SQL. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui nesse caso. Deixa eu ver aqui. Aqui, por exemplo. Olha só. Alterar o usuário. Tá vendo que aqui eu tenho nome, login e senha? Se o cara passa dentro desse objeto um nome e um login e uma senha, com códigos, ao invés de passar o nome João, ele passa alguns comandos internamente, ao invés de colocar acertar o nome, esses comandos vão cair aqui dentro. Então ele pode quebrar o teu SQL, ele pode arrancar informação do teu banco. É o que a gente chama de SQL injection. É muito usado por hacker isso aí. Sites que não tem uma segurança, na hora de montar o SQL, ele põe a variável direto dentro do SQL. É como se fosse assim, ó. Ao invés de pôr ponto de interrogação, ele coloca manualmente aqui, olha só, manualmente ele vem aqui e coloca a variável. Coloca tipo assim, ó, usuário, só para vocês entenderem isso aqui, ponto get nome, tá vendo? Então quer dizer que do jeitinho que vem o nome do usuário, cai aqui dentro do comando. Se ele vier aqui dentro, se dentro desse usuário, na propriedade do nome, tiver setado, o usuário, o cliente do sistema tiver passado alguns comandos maliciosos, ele pode quebrar esse SQL nosso, se ele for direto dentro do SQL. É uma técnica usada por hacker chamada SQL injection. Ele preenche formulários com comandos SQL, porque ele sabe que esses dados vão cair dentro de uma consulta e vai quebrar o SQL, vai deletar banco, vai destruir seu site. Entendeu? Então, não se usa dessa forma. O que a gente faz? A gente usa o conceito de parâmetro. Por isso que já permite, o SQL permite o conceito de parâmetro. Esse ponto de interrogação é um recurso do SQL, não é do Java. E esse prepara statement, o que ele faz? Ele prepara. O que ele faz? Quando você pede para ele colocar no comando um nome, ele aqui dentro, ele já tem uma validação desse método setString, ele já tem uma validação e ele vê se aquilo que ele está tentando inserir aqui dentro é possível. Tipo, já remove caracteres,
né, caracteres estranhos. Então, ou seja, já dá uma filtrada e não é permitido quebrar o SQL. Tá? Beleza. Então aqui, no caso de excluir, nós vamos usar o parâmetro. Tá? Exatamente. Então, assim, mesmo assim, ainda é legal você fazer alguns tratamentos, tá? Não está totalmente protegido. Não, 100% está garantido. Nunca vai acontecer nada nisso aqui. Está blindado. Não está blindado, não. Bom dia. Olha só, chegou o servidor. Pessoal, seguinte, vamos lá. Então, e agora, pessoal? Qual é o próximo passo? Vamos lá, fala para mim o próximo passo, pessoal. Próximo passo. Bom, pessoal, fala para mim o próximo passo. O que eu tenho que fazer? Como? Eu tenho que criar o prepare state. Então, como cria o prepare state? Preparador. O que mais? Recebe. Quem que dá esse statement para mim? O com ponto. Prepare statement. E eu passo para ele quem? O SQL. Beleza. E agora? Próximo passo. O que ele está dizendo aqui nessa linha? Olha só. O que ele está falando aqui? Exatamente. Ele está dizendo, eu posso não saber resolver essa consulta em tempo de execução, porque em tempo de compilação não tem como ele validar que isso aqui está certo. Ele está dizendo, ó, em tempo de execução, eu posso me deparar com um problema. Vai que você escreveu um SQL tudo torto, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou te entregar um objeto que contém informações do problema que aconteceu, ao invés de eu entregar o que você quer. Então a gente faz um try catch aqui, ó. Clica e faz um try catch. Try catch, pronto. Esse try quer dizer, tente fazer. Se não der certo, ele vai cair no catch, e esse catch vai ter um ponteiro para um objeto que contém as informações do problema que aconteceu. Aí aqui dentro eu posso dar uma mensagem para o usuário, olha, infelizmente não foi possível realizar a consulta e não sei o que, não sei o que. Bom, dentro desse try nós vamos continuar, tudo dentro do try, tá? A partir de agora, porque se deu certo essa linha, aí ele pode ir para a próxima linha. Qual que é o próximo passo? Criar um objeto. Em que momento que eu ligo esse ID com o SQL? Ó, em que momento que eu pego esse ID? Vamos supor, o cara passou aqui, ó, buscar o usuário por ID. ID é número 10, tá? Em que momento que eu pego esse 10 e coloco aqui dentro desse ponto de interrogação? Preparador, ponto, set, int, e aí? Qual que é o número do ponto de interrogação? Número 1, é o primeiro ponto de interrogação, é o primeiro parâmetro. Qual é o valor que vai nele? O ID. Então, o que aconteceu nessa linha? O ID. Certíssimo. Beleza, próximo passo. O que eu tenho que fazer? Chamar uma classe de teste e criar uma variável de resultado. Exatamente. Eu preciso executar esse SQL e armazenar o resultado dentro de um objeto especial do JDBC que é para guardar resultado. Qual é o tipo do resultado? Result set. O result set ele serve para resultado. Serve para armazenar resultado de execução de consulta. Como que eu faço para executar a consulta? Ponto. Execute. E por que não apenas execute? Porque vai retornar consulta. Exato. Olha só. Para ver se funcionou ou não. Exatamente, ó, retorna só true ou false, execute. Mas eu quero guardar o resultado, então é o execute quer, porque retorna um result set. Esse do lado direito é a classe onde ele foi escrito, ó. Ele foi escrito dentro do prepare statement, essa execute carry, tá? Agora, qual é o tipo de retorno? Sempre depois dos dois pontinhos é o que ele devolve para mim. Então esse método execute carry me devolve um result set e ele foi escrito dentro da classe prepare statement, tá? Só vai te aprender a ler isso aqui, beleza? Então, e aqui é o tipo do parâmetro, ó. Execute carry ele também pode ser executado passando para ele uma string com SQL e ele também retorna o result set para nós. Só que essa versão do execute carry foi escrita em qual classe? Statement. Então quer dizer que o prepare statement herda de statement. Os dois são da mesma família. Esse é a classe base e esse é a classe filha. Tá? É um statement mais específico. Beleza. Então vamos executar isso aqui. Execute carry. Ok.
Tá ali, já tá. Nós passamos o SQL dentro do statement, já tá ali, prontinho. E agora, o que eu faço com esse resultado? Agora, você vai ter. Então, eu tenho que tirar de dentro do resultado os dados do registro, certo? Ó, pessoal, o raciocínio ele tem que ser bem ligado. Eu vejo hoje os problemas de sistema, hoje, eu enfrento problemas de desenvolvimento de sistema, onde o programador ele sabe bastante código, mas ele não tem a lógica, o raciocínio. Então, por isso eu falo, não se preocupe com result set, prepare statement, não se preocupe com isso. Vamos nos preocupar com a lógica. O que eu tenho que fazer para buscar para o ID? Primeiro, pegar o ID. Segundo, montar um SQL e jogar esse ID dentro dele. Terceiro, executar no banco. Quarto, pegar o resultado e colocar aonde? Uma variável do tipo pessoa. Uma variável do tipo usuário. Usuário, isso. Colocar o dado em um objeto tipo usuário. Quinto, retornar. Então, esses 5 passos tem que estar na cabeça. Isso é programar. Entendeu? Tem que estar com isso formado na cabeça. Então, se eu quero buscar por ID, o que vocês têm que ter na cabeça? Eu vou ter que esperar. Alguém vai ter que me dar o ID. Então, quando alguém me dá o ID, eu estou falando o método. Como que eu vou escrever esse método? O método tem que receber o ID. Porque se eu busco por ID, o método recebe o ID. Aplicou a lógica. Segundo, coloco o ID no SQL. Terceiro, executo o SQL no banco. Quarto, pego os dados desse SQL e coloco dentro de um objeto, um objeto usuário, nesse caso, porque é uma busca por ID de usuário. Quarto, jogo todos os dados da tabela, no banco de dados, dentro do usuário. Quinto, retorno o usuário. Então, esses 5 passos não é programação. Esses 5 passos é lógica. Né? São 5 passos. Eu desenvolvi a lógica do método. Agora, vamos aplicar isso no Java? Vamos. Como que põe no SQL? Escreve string, SQL, blá blá blá. Como que coloca o ID dentro desse SQL? Eu vou usar o prepare statement para isso. Como que eu executo o resultado? Como que eu obtenho o resultado? Aí eu vou lá e coloco result set e executo. E agora, qual que é o próximo passo? Pegar o resultado e colocar no objeto usuário. Então, como que eu faço aqui? Eu tenho que criar, primeiro, objeto usuário. Como que é o objeto usuário? E usuário. Pronto. Instanciamos um objeto usuário. O que eu faço agora? Como que eu preencho ele? Usuário. Pronto. Set. Como começar pelo ID? ID. Você passou como parâmetro, mas quando você retorna, você tem que retornar o objeto completo. Você não pode retornar ele faltando. Mesmo ele já você passou o ID para consulta, mas quando você devolve, ele também devolve ele com ID, com nome, com login, com senha, com tudo. Tá? E aí? Pode checar lá. Então, voltando. Então, até o momento, olha só. Então, até o presente momento, nós fizemos o quê? Nós criamos, até aqui, nós criamos o objeto usuário. Qual que é o próximo passo? Colocar o ID nesse usuário, certo? Como que a gente faz para colocar? Uso 7. Como que eu coloco? Resultado, ponto, get, int, porque ele vai vir como inteiro. Quando você fala get int, você passa como parâmetro ou o número da coluna 0, ou o nome da coluna como parâmetro, a column label. Entendeu? Só que ele está dizendo, quando você fala get int, você está falando, me traga o dado daquela coluna como um inteiro. Entendeu? Então, tipo assim, como nesse caso, olha só. Ok. Beleza, tranquilo. Olha só. Como no caso o setID, olha o que ele espera. SetID. O que ele espera como parâmetro? Um inteiro. Então eu não posso passar para ele um string. Então, mas o dado que está lá no banco, na coluna lá do banco, ele chega para nós como string ou como inteiro? Nós que temos que dizer, eu quero que ele traga o dado dessa coluna como inteiro. Então a gente fala resultado, ponto get, int. Ele já faz um casting para nós, tá? Eu vou passar, eu quero que ele me traga o dado da coluna id como um inteiro. Por isso que ele não deu problema de compilação. Olha só, ele falou, não deu problema nenhum. Por quê? Porque ele já te trouxe como inteiro. Se eu tivesse colocado aqui, ó, get string id, o que ele ia falar? Ó, ele ia falar o seguinte, ó, o método setID, que espera um inteiro, tá, do tipo usuário, não pode ser aplicado para um argumento do tipo string. Então não pode. Então ele está trazendo o resultado, o dado daquela coluna como
um texto. Então, ele não pode pôr um string dentro de um ID. Então, se eu quisesse buscar por string, eu ia ter que fazer um casting aqui. Eu teria que fazer assim, ó, integer.parseInt parseInt. Aí sim eu teria que converter todo esse resultado aqui para inteiro. Aí ele deixaria a gente colocar o valor aqui dentro. Entenderam? Só que para que eu vou fazer? Vou pegar como string e depois converter para inteiro, se eu já posso pegar direto por inteiro, como inteiro. Então, ao invés de fazer toda essa magia aqui, né, a gente faz o quê? A gente simplifica, né? GetInt, pronto. Tá ali, já vem como inteiro. Tá? Entendeu? Como que eu fiz na apostila? Então, mas é por quê? Porque aqui está faltando um passo. Né? Porque aqui está errado. Nós estamos aplicando a lógica, mas ainda falta um comando que faz o quê? Que faz ele ir pro primeiro registro do resultado, que é o next. Entendeu? Então, inclusive, até antes disso aqui, a gente tem que fazer esse comando. Né? Como que a gente faz para navegar no resultado? É sempre o next. Ó, resultado.next. Esse comando, o que ele faz? Ele nos coloca no primeiro registro daquele resultado. Bom, tem um problema aqui, daqui a pouquinho já conecta. Entenderam? Então esse next, eles não colocam no primeiro registro do resultado. E esse next retorna true ou false. Ó. Tipo assim, ó, se eu mandei ele para o próximo registro e ele encontrou o registro, ele retorna true. Se eu mandei ele para o próximo registro e ele não encontrou o registro, não tem. Você está mandando ele para o próximo, mas não tem próximo. Então ele retorna false. Então a gente pode até colocar isso numa condição. Né? Falar assim, ó, se esse cara existir, eu mando ele para o próximo e já pego o resultado. Dizendo, bom, se ele foi para o próximo, então eu consigo fazer isso aqui. Ó, eu já mando ele para o próximo, já pego o resultado e faço uma condição. A pergunta é, se ele foi para o próximo, ó, se foi para o próximo, então ele pega esse próximo e coloca dentro do objeto do usuário. Aqui, qual que é o próximo que eu passo? Usuário, ponto set nome. Como que eu pego esse nome? Resultado, ponto. O que eu quero fazer, gente? Get string. Qual que é o nome do campo? Nome. Próximo. Eu estou fazendo um passo a passo aqui, pessoal, para vocês entenderem isso aqui. Chega na hora, você faz um método para mim que busca por nome, por telefone e por sexo. Aí vocês têm como fazer, você já conhece toda o raciocínio da coisa, igualzinho. Get string login. Na verdade, nós estamos preenchendo igualzinho. Está vindo do banco. Idêntico como está vindo do banco. Talvez na prática você não vai... o senha, né, no caso. Se você tem na mão ali o objeto que tem o dado encriptografado do banco, mas se você vai mostrar para ele ou não, aí é outra. Você tem um objeto do usuário que tem todos os dados do banco, todos os registros do banco, ok? E agora, próximo passo. E aí, próximo passo. Ó, mas o método está chiando ainda. Ó. O método precisa... O que ele está falando aqui? Ó? O método deve retornar um resultado do tipo usuário. Por final, antes de acabar essa função, o usuário retorna. Retorno usuário. Agora olha só, vou fazer uma para vocês. Eu venho aqui e dou um return usuário. Ó, return usuário. O que aconteceu? Deu certo? O que ele falou agora? Ó, o usuário não pode ser resolvido para uma variável. Na verdade, ele está falando que não existe uma variável
Não existe uma variável usuário dentro desse escopo. Abre chaves aqui, fecha chaves. Aqui dentro desse par de chaves, não existe uma variável chamada usuário. Ele está falando isso para mim. Não existe. Existe uma variável chamada usuário, sim, mas dentro desse par de chaves aqui, ó. Só aqui dentro. Quer dizer que se ele nasceu aqui e morreu aqui, ele só existe nesse intervalo, tá vendo? Não tem outro lugar. O que eu faço agora? Como? Olha só, mas se eu coloco antes do resultado, olha o que vai acontecer. Olha só, eu venho aqui e eu crio ela antes do resultado. Ela é visível? Não, continua agora dentro do try. Nasce no try e morre no try. E agora? Antes de declarar SQL? Antes de declarar o try? Se eu coloco aqui, ela existe? Existe. Mas olha só um detalhe. Do jeito que está aqui, ó, o usuário recebe new usuário, certo? O que vai acontecer? Toda vez que a gente chama o método busca por ID, ele vai dar um new usuário. Então quer dizer que lá embaixo o return sempre vai ser um objeto apontando para algum objeto. Ou seja, esse usuário aqui nunca vai ser nulo. Sempre vai ter um ponteiro. Por quê? Porque chamou o busca por ID, ele já ganha um ponteiro aqui. A diferença é que, se ele passar pelo try, ele ganha os dados. Ele ganha os dados. Se ele não passar pelo try, ele retorna um objeto sem dados. Só que a ideia desse busca por ID é o seguinte, ele retorna nulo quando não encontrou. Ou ele retorna um ponteiro para o objeto quando ele encontrou. Até para ficar fácil depois a gente manipular esse método. Eu mando buscar por ID, se ele retorna nulo, quer dizer que não achou. Né? Então, como que eu faria para que esse busca por ID retornasse nulo? Porque do jeito que está aqui, ele não vai retornar nulo. Uma vez que você deu um new usuário para esse usuário, então ele já tem ponteiro, ele não é nulo mais. Ele pode ser que ele não tenha dados, mas ele sempre vai ser diferente de nulo, nunca vai ser nulo. Como que eu faço para ele começar com nulo? Isso, declaro. Quando que ele tem que nascer, esse usuário? Em que situação que ele nasce? Quando ele entra nesse if, certo? Se ele está dentro do if, quer dizer que ele foi encontrado no banco. Então aqui ele nasce. Aqui ele deu a luz. Olha só. Nasceu o usuário. No IVA. Tem resultado? Ah, encontrou. Então nasce o ponteiro para ele. Nasceu uma instância para ele. E agora, lá embaixo, ele mandamos retornar e ele fala, a variável local não foi o quê? Não foi inicializada. Quer dizer que você pode retornar, mas só que ele tem que ter um valor inicial. Qual vai ser o valor inicial dele? Nulo. Captaram? Ele começa com nulo, o try tenta fazer o SQL, se encontrou no banco, joga no ponteiro e alimenta o objeto. Cat, se deu problema, ele vai imprimir para nós esse eprint, imprime para nós o problema, e no final ele retorna o ponteiro do objeto. O retorno sempre retorna o ponteiro. Quem estiver invocando esse método busca por ID, ou ele vai ganhar o ponteiro para esse objeto que foi criado, ou ele vai ganhar um null na testa. E aí? Entenderam? Capturaram? Captaram a mensagem? Se eu pedir para vocês fazerem um método busca por nome, vocês sabem fazer? Se fosse uma busca por nome, como seria? Vamos fazer. Eu vou duplicar isso aqui, tá? Vou duplicar isso aqui. Não está na apostila, mas vou fazer aqui, ó. Duplicar. Olha só. Busca por nome, certo? Como seria aqui? Raciocina comigo. Não se preocupe em fazer. String, ó, nome, e aqui, nome igual, ponto de interrogação. E aqui, nesse set, seria como? Set string. Isso, exatamente. Então, olha só. Qual seria o parâmetro aqui? Nome, ali. Pronto, o que ele fez agora? Ele fez o teste, mesma coisa, retornou o usuário. Só que só mudou o critério da consulta. Agora eu vou mostrar para vocês. Então, para ver se eu faço nome, ele procura me traga o usuário que tem na coluna nome o valor João. Olha só. Prestem bem atenção nisso aqui. Entendam bem isso aqui. Tem que ficar bom nisso aqui. Vamos criar aqui uma consulta.
onde o valor vai ser J, João. Olha lá, rodei. Trouxe alguém? Não. Deixa eu ver se eu tiro o R, se ele traz alguém. Ah, meu banco existe, ó. Ó, nome, Jan1. Aí existe o Jan1. Entendeu? Então vamos pegar aqui. Ó, Jan1. Olha lá, tá vendo? Jan1. Trouxe. Ele trouxe, ó, me traga todas as colunas, certo? E todos os registros que na coluna nome tem o nome João. Beleza. Agora, se eu quisesse, ao invés de igual, eu posso usar o conceito de like. Por que like ao invés de igual? Like nos permite colocar assim, ó, o cara que tenha a palavra João, não que seja exatamente João. Entendeu? Porque às vezes pode ter João da Silva, João de Souza, João Pedro, João não sei o que, João Maria, João... Pode ter um monte de tipo de João. Quando você põe João, faz todos os tipos que existem. Entendeu? Então, para isso, vamos supor, eu quero todos os registros que tenha a palavra João em qualquer lugar. No meio, no começo ou no fim. Esse sinal de porcentagem do SQL, você entende como qualquer. Tipo assim, ó, por exemplo, vamos tirar ele aqui. Por exemplo, eu quero todos os nomes que contenham a letra J. Então, eu coloco o porcentagem antes e o porcentagem depois. Não importa se é no começo, se é no meio ou se é no fim. Não, eu quero fazer uma consulta com todo mundo que começa com J e termina com qualquer coisa. Olha só onde ficou qualquer coisa. Só no final. Não, eu quero uma consulta que começa com qualquer coisa e termina com J. Você viu? Qualquer coisa ficou no começo e o J ficou no final. Não, eu quero um nome que comece com qualquer coisa, termine com qualquer coisa, não importa onde esteja, o J tem que estar no meio. Pode ser no começo, pode ser no meio, pode ser no fim. Entendeu isso? Você consulta. Então é o like, como funciona. Então, nesse caso aqui, vamos melhorar nossa busca, só para ela ficar mais robusta. Ao invés de igual, a gente põe like. Como? É like. É like. Like. Isso. Boa observação. A gente tá... Exatamente. E aí? Teria que ser uma lista. Exatamente. Olha, por nome é isso aqui, certo? Agora, claro que retornei aí uma lista. Então, no caso aqui, ó, nós temos que fazer o quê? Uma lista. Por que tem que ser uma lista? Acompanha o raciocínio. Por que tem que ser uma lista e não um usuário apenas? Pode ter vários. Pode ter vários com aquele nome. Agora, aqui no like, a gente coloca o nome aqui e nós temos que especificar. Tá? Então, esse nome, a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Vamos ter que concatenar ele com uma porcentagem antes e uma porcentagem depois. Se a gente não coloca isso, em que momento nós vamos colocar essa porcentagem? A gente fala, o nome que está entrando aqui, olha só, o nome que está entrando aqui, eu quero que você jogue com porcentagem antes e porcentagem depois. Dá certo isso aqui? Depois vamos descobrir. Bom, e aí? Beleza. Estão entendendo? Até aqui estão entendendo? Agora, olha só. Se é uma lista, o que eu tenho que fazer? Declarar a lista. E fazer o while. Olha só, mesma coisa. Ó. While, aqui tem que fazer o while. Não é mais a mesma, não é mais um. Agora é o while. Enquanto ele vai criando o while. E vai pondo na lista. Então, essa lista vamos criar onde? Isso. Então, nesse caso, a gente cria aqui, ó, lista de usuário, acompanha o raciocínio, lista, recebe new array list de usuário. Criamos uma lista de usuário. Certo? Essa lista é a que vai ser retornada lá embaixo, concorda? É a mesma lista. Tá? Só que essa lista ela não vai ser nula. Não vamos tratar ela como nula. Vamos tratar o seguinte, ó, essa lista ou ela vai trazer 0 dentro dela, ou ela vai trazer muitos dentro dela. Ela não vai entrar no conceito de nulo. Tá? Nulo é só quando é 1. Ou ele traz nulo ou ele traz. Quando é uma lista, ou a lista devolve com 0 posições, ou a lista devolve com mais de 0. Que depois dá para você saber. Se esse método retornou uma lista com mais de 0, aí dá para fazer um tratamento. Se não,
Então aqui volta o nosso usuário. Eu posso criar um objeto usuário e colocar dentro da lista.add. Pronto. Entendam bem isso. Tá ali. Colocamos na lista. Criamos uma lista. Fizemos uma consulta. Pegamos o resultado da consulta. Varremos o resultado um por um. Para cada registro criamos um objeto e colocamos na lista. No final, retornamos a lista. É aquela mesma coisa. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Buscou por nome, tá assim. Todo mundo que tem um nome e tal. E se eu quisesse fazer uma busca onde ele pega o nome, o login e a senha? Por exemplo, o método autenticar. O método autenticar. Ele vai ser por nome, por login, vamos supor, por login e por senha. Já é mais de um campo. Existem duas formas de fazer, se fosse o método autenticar. Eu vou duplicar aqui, tá? Só vou duplicar isso aqui, ó. Só vou duplicar. Como? Ó, dupliquei. Do autenticar? Tá certo. Mas olha só. Execute. É terminar com o PL mesmo, exatamente. O busca por ID, vamos supor, eu quero buscar por login e por senha, para saber se está certo. Aqui a gente fez uma busca qualquer, onde está lá uma telinha de busca, né? O usuário vai digitar um nome lá e vai trazer um resultado, um monte de pessoas com esse nome. Agora está Maria, vai trazer todas as Marias na tela. Esse método aqui atende essa necessidade. Buscou por nome, trouxe todo mundo que tenha aquela palavra naquele nome. Vocês já viram isso? Já entraram no sistema onde você digita Maria, aí traz todos os registros, igual numa busca qualquer, né? Então, beleza, tá aqui. Agora eu quero fazer uma busca somente por usuário e senha. Sem autenticar. Então, usuário e senha sempre vai ter só um. Um usuário e senha, aquele usuário e senha. Você não vai ter dois repetidos com o mesmo usuário e senha. A gente pode até colocar uma regra no banco que não pode conter usuários repetidos. Então, nunca vai ter dois usuários com o mesmo nome e com a mesma senha. A gente pode colocar único, uma chave, uma constraint. Como que a gente faz isso? Deixa eu só salvar aqui esse vídeo. Então, olha só, para mostrar essa regra no banco, a gente quer o quê? O que nós queremos? Nós queremos que a tabela do banco, ela tenha uma regra onde os usuários não serão repetidos. Por exemplo, a gente pode no banco, na tabela do usuário, estou com um banco errado aqui. Deixa eu criar o banco nosso, CJWeb1. CJWeb1, né? Esse vai ser CJWeb1 no banco de dados. É banco CJWeb1, não é isso? Nós criamos? Sem problema não. Ó, banco CJWeb1, estou criando aqui. Criei, que no meu caso eu estava vendo no computador, né? Mas é tranquilo. Olha só, o banco nesse caso. New Table, usuário. Olha só, a coluna ID, né, nós colocamos aqui, a coluna ID como serial, certo? Tá. O nome, colocamos como character varying, tá? Colocamos lá, 50. Beleza, not null, o nome é obrigatório. O que mais? O login, aqui nós vamos colocar uma restrição, tá? E também é character varying, ou varchar, né? Pode ser aqui de 50 também. Not null é obrigatório e a senha também é obrigatório. Só recapitulando aqui o que nós fizemos. Aqui já estava feito, né? No meu caso aqui, a senha é 32, que sempre vai gravar em criptografado. Nome, login e senha. Só que aqui no constraint, olha só no constraint, a gente falou que a primeira key, qual é o campo? É o ID. Pronto. Outra constraint, ó, unique, tá vendo? Unique, tá vendo isso aqui? Nós vamos adicionar uma constraint, uma outra restrição dizendo que o campo login deve ser unique. Ou seja, o próprio banco não deixa você colocar dois logins repetidos. Já colocamos o unique. Criamos mais uma constraint lá no banco. Quer dizer, se você tentar vir aqui no banco agora, olha só. Ó, no banco. Esquece a programação, nem tem nada a ver com Java. Ó. O banco não deixa você colocar dois usuários com o mesmo login. Ó. Nome, João, login, João.
Ó, João, senha, 1, 2, 3. Enter. Ó, vou colocar aqui, Maria, login, João, senha. Qualquer outra coisa. O que ele falou? Ó, duplicate key values viola duplicação, valores duplicados, né, violam uma regra única, que se chama unique login key. Cada constraint que a gente cria, ele cria como se fosse um comando, uma chave. Tá? Então ele falou, não existe, ó, detalhes, o login já existe. Então, quer dizer, o banco não deixa a gente cadastrar, nem se a gente quiser. Não tem nada a ver com a programação Java, a aplicação. A gente fez tratamento no banco. Tá? Então ele não deixa. Agora eu posso pôr outro login aqui, ó, Maria. Então quer dizer que é garantido que no banco de dados não vai existir duplicação de login. Então se não vai existir duplicação de login, então... É uma chave que fala. É uma constraint. Oi? Valida. Constraint são chaves que ele cria, são como um índice, entendeu? Exatamente. Então, tem. Olha só, criou, tá vendo? O usuário PKey, ou seja, é a restrição de primeira key. Esse daqui já é uma restrição de duplicação, de unique. Então já não permitiu. Vocês podem adicionar a qualquer momento essa restrição no banco de vocês. Tá? Mas olha só para continuar nosso raciocínio. Terminou o raciocínio, eu vou dar um tempo para vocês cumprirem certinho. Olha aqui, a busca agora aqui vai ser por login e por senha. Quero fazer aqui a busca por login. Então eu posso duplicar qual o código? Primeiro, vai retornar uma lista ou vai retornar um resultado? Um objeto só? Um objeto só. Eu posso usar isso aqui como exemplo? Busca por ID? Posso. Vou como último método, busca por ID. Por que, pessoal, posso usar isso aqui? Como eu tenho certeza que ele só vai retornar um, porque eu vou passar para ele um login e uma senha, ele vai ter que retornar um. Agora eu pergunto para vocês, como vai ser a assinatura desse método? Vou chamar esse método de autenticar. Autenticar. Ele espera como parâmetro, ele pode ser trabalhado de duas formas. Uma, eu posso esperar o login como parâmetro e a senha. Essa é uma forma. Mas você concorda que login e senha são propriedades do objeto usuário? Então, nesse caso, compensa passar o objeto usuário. Você está entendendo? Porque assim, tem um colega até brinca, o Java é orientado a objeto, não orientado a string. Porque tem um colega que ele o pessoal começa a colocar muitas strings para consulta, sendo que você poderia criar um objeto que contém todas as propriedades. Então é melhor a gente trabalhar dessa forma, criar objetos de consulta. Entendeu? Objetos que contém os dados da consulta, ao invés de colocar um monte de parâmetros para consulta. Então nesse caso já existe um objeto que contém as duas propriedades para consulta. Qual é? Objeto usuário. Então ao invés de fazer usuário, login e senha, a gente já coloca aqui, ó, usuário. Pronto, ali dentro dele já tem o login e a senha. A gente já insere dentro dele o login e a senha. Então como você fez a busca? Aqui. Por login igual a ponto de interrogação. Entre senha igual a ponto de interrogação. Então quer dizer o quê? O login tem que bater. E a senha também tem que bater. Os dois têm que bater. Então esse end, ele sempre retorna true ou false. Né? Assim, o end é um operador lógico. O login é igual a não, verdadeiro. A senha é igual a 3, verdadeiro. Verdadeiro mais verdadeiro, verdadeiro. Então ele traz o resultado. Isso é lógico. Então, ok. E agora? O que eu faço aqui? O que está dizendo aqui? O usuário? Aonde que foi? Ah, tá. Olha só. Aqui, tá vendo? E agora? O que eu faço? Já existe um usuário ali dentro e existe um usuário aqui. O que eu faço? Hã? Eu não posso aproveitar o mesmo? Ó, se eu quisesse aproveitar esse mesmo, porque eu tenho que ter um objeto para poder guardar o resultado, certo? Não tem que ter? Ou eu uso o mesmo que for usado para consulta, ou eu crio um outro. Qual que vocês acham mais fácil? O que ocupa menos é usar o mesmo. Né? Então, se fosse usar o mesmo, como a gente faria? Tira esse cara daqui, né?
Mas só que a pergunta é, o retorno tem que ser nulo. O retorno tem que ser... Quando ele não acha, o retorno tem que ser nulo. Então, se o retorno tem que ser nulo, eu vou ter que, em algum momento, ser tão nulo nesse objeto aqui. De qualquer forma, vai dar quase na mesma. Vamos fazer diferente. Vamos fazer assim, ó. Usuário, retorno, para diferenciar. Vou até dar um Alt Shift R para poder renomear. Uso, retorno. Esse é o objeto de retorno. E esse é o objeto de consulta. Alt Shift R. Todas as instâncias são alteradas. Olha só, o que eu falei? Ó. Esse uso retorno é pertinente ao resultado da consulta. Esse usuário é em relação à busca. Então, olha só. Qual que é o próximo passo aqui? O que eu tenho que fazer aqui nessa linha agora? Eu tenho que tirar desse usuário o login, colocar aqui, tem que tirar esse usuário a senha e colocar aqui. Como que eu faço isso? Set string. Olha lá. 1 usuário ponto get login. Eu estou falando login, ó. Ele vai preencher para nós um login. Tem que capturar a mensagem. E depois? Ponto set string 2. E aí? Usuário ponto get senha. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Mais uma pergunta. Deixa eu ver se está. Eu faço uma pergunta para vocês. A senha do convidado, como que ela vai estar gravada? A gente falou para gravar em MD5 em algum lugar? Falou? Olha só, deixa eu ver aqui na hora de cadastrar ela, se ela está como MD5. Acompanha o raciocínio, pessoal. Ó, na hora de cadastrar, ela está como MD5? Não, não está como MD5. Na hora de alterar, não. E na hora de cadastrar? Também não. Então, por enquanto, está tudo certo. Se no momento que a gente tivéssemos cadastrado com o MD5, com a criptografia, aí na hora de fazer essa busca, nós teríamos que ir primeiro criptografar para depois buscar. Aqui, né? Mas por enquanto não está com criptografia. Então deixa assim. Só para ele testar. Então o que ele faz aqui, esse autenticar? Ele localiza no banco por igual. Por que nós não usamos o like aqui? Tem que ser exatamente igual. Tem que ser idêntico. O sinal de igual, ele procura pelo valor idêntico. Se for like, aí é parecido. Aí pode ter no meio desse time. Login e senha tem que ser idêntico. Tá? Não pode ser isso aqui. Então tá lá. Beleza. Entenderam essa parte? Entenderam isso? Vocês acham que isso aqui funciona? Cric, 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 cric. Hã? Funciona ou não? No caso do Boolean, né, nós poderíamos retornar o Boolean por um outro método só para verificar existe ou não existe. True ou falso. Então, se você quiser saber se um objeto existe ou não existe, você faz isso aqui, ó. Se o resultado set retorna isso aqui, ó. Esse cara aqui já retornaria true ou falso para nós. O método, só para saber se tem ou não tem, ele não traz os dados. Seria exatamente isso aqui, ó. Olha só. Só para saber se tem ou não tem no banco. Um método menor, vamos colocar aqui. Eu não preciso saber os dados do objeto, eu quero saber se tem ou não tem. Então seria igual isso aqui, ó. Por exemplo, tem no banco? Entendeu? Vamos colocar aqui, ó. Não, autenticar também. Vamos fazer autenticar. Um outro autenticar. Autenticar existe no banco. Existe usuário? Vamos colocar aqui, ó. Existe usuário? Não, porque os parâmetros são diferentes. Teria que ser diferente. Aí teria que ser, se você for fazer uma sobrecarga, aí os parâmetros têm que ser diferentes. Mas os parâmetros vão ser igual nesse caso. Entendeu? Não, o que envolve também, mas só que os parâmetros têm que ser, principalmente os parâmetros têm que ser diferentes. Entendeu? E aqui seria Boolean. Só pega o entendimento, ó, Boolean. Tá? Então ele fez a mesma coisa, só que ele não vai trazer resultado nenhum. Então nesse caso nós não temos isso aqui, ó. Só vai dizer
se é true ou se é false. Então, na verdade, a gente faz isso aqui, na verdade. A gente faz isso aqui, ó. Return esse cara. Não precisa de nada disso aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, uma variável boolean retorno, né? Que vai, ou esse retorno vai ser true ou false. Aqui embaixo a gente dá o return hat. Olha só, por exemplo, que inicialmente começa com false. Como? O execute retorna sempre um result set. Não dá certo. Aquele boolean não é se tem ou não. É se a execução exatamente. O que determina se tem ou não é o resultado.next. Esse resultado.next, ele retorna true se ele encontrou. Se não encontrou, não retorna true. Então esse método aqui, ó, se existe usuário, só quero um método que me retorne se existe. Inicialmente não existe, então é falso. Inicialmente não existe. Ou então a gente poderia fazer assim, ó, é até mais fácil, olha só. A gente coloca aqui, olha só, até mais fácil. O que a gente faz? A gente simplesmente declara. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Então, mas mas só que o problema que está aqui é se não tivesse o try catch. Aí daria para fazer tranquilo. Né? A gente pode fazer isso aqui, olha só. Olha só. Nós podemos colocar aqui fora o resultado. Olha lá. E aqui, resultado. E aqui ele faz o resultado.next. Opa. E aqui embaixo, ele faz o resultado.next. Poderia ser assim. Só que aí não vai dar certo. Entendeu? Por causa do try catch. Então, o try catch que é o problema. Então a solução mesmo é isso aqui, ó. Pronto. Por quê? Ele montou o SQL e falou, esse retorno é uma variável temporária só para dizer se é. Aqui? Isso também. Também, mesma coisa. Também, aqui retorno falso. Sim. Mas se ele entrar aqui, não quer dizer que retorna true, né? Ele pode dar falso ou true. Mas se ele der um problema lá embaixo, ele retorna falso. Também dá, assim, ó. Também dá. Ele não é perfeito. De uma forma mais tranquila, perfeito. Olha só, retorno, ou ele retorna aqui, ele vai retornar ou true ou falso. Tem registro, retorna true. Não tem registro, retorna falso. Vamos supor que ele deu pau aqui, não passou aqui no try catch, pum, lá embaixo retorna falso. Acabou. Perfeito. Só para saber se existe usuário ou não. Sem dados. Tá? Então eu vou deixar vocês fazerem esse código. Tá? O mais importante aqui, vocês têm que fazer é o buscar por ID. O buscar por ID e o autenticar. Vou até colocar os dois vizinhos. Esses aqui são os que precisa ter. Os outros foram exemplos que a gente deu. Claro, podem fazer. Tá? Então vou deixar aqui no quadro. Vocês podem fazer isso aqui. E a gente vai testar. Terminaram já? Posso ir pro próximo? Sacanagem. Não, tem sim. Vou te ajudar aí. Tem sim. Vou te ajudar aí. Talvez não tenha um atalho na área do trabalho. Mas eu vou. Então, nós temos aqui o nosso teste, certo? Cada um deveria ter criado o teste para todos os métodos que nós criamos. Tá? Eu vou colocar aqui o teste apenas do autenticar e do busca por ID. Ok? Então, como que é o método teste do autenticar? Como que é? Tem alguém aí? Teste, autenticar, abre e fecha, cria o usuário que eu quero autenticar, dou um new nele, certo? Usuário, e faço o quê? Coloco o usuário, ponto, set,
Set login. Vamos colocar aqui Jean1. E qual vai ser a senha? Set senha. 1, 2, 3. Olha lá, pronto. Criei um objeto para consulta. Agora, como que eu faço para testar esse método? Qual é o método que eu quero testar, gente? Olha só. Nós queremos testar o autenticar do usuário da aula. Esse método, certo? Como que eu faço para invocar esse método? Cria o quê? Instancia o usuário da aula. Usuário da aula. O que mais? Usuário da aula recebe. E o usuário da aula. Tudo bem até aqui, pessoal? Captando a mensagem? E agora? Então eu coloco o usuário da aula, que é o meu ponteiro. Olha só. Ponto. Autenticar. Autenticar quem? Exatamente, o usuário. Pronto, o usuário. Então, esse método autenticar, ele retorna para mim o quê? Um objeto do tipo usuário. Ou true, ou false, é isso? É um ponteiro com objeto ou nulo. Tá? Então, a gente pode até mandar ele imprimir na tela, se a gente quiser. A gente pode até mandar ele imprimir na tela o resultado dessa execução. Se esse método autenticar retornar um usuário, ele retorna uma referência, ele vai imprimir na tela a referência de usuário, certo? Se não, ele vai retornar o quê? Nulo. Tá? Na tela. Então vamos rodar isso aqui? Como faz para rodar esse teste? Teste autenticar. Coloca na main. Joga na main. Tá? Joga o carinha lá. Opa. Pronto. E Ctrl F11. Rodou. Ó, ele trouxe nulo. Quer dizer que esse cara não foi encontrado. João 1, 2, 3. Vamos ver se existe no banco. João. Entendeu? Então vamos lá. João. É João mesmo. É o João verdadeiro. É 1, 2, 3? É verdade. É verdade. Então, Ctrl F11. Olha só, o que esse cara aqui quer dizer? Um ponteiro com objeto. Quer dizer que é um objeto. Eu não especifiquei o nome, nada dele, só. Isso aqui é só a referência dele. Uhum. Get nome aqui? No point reception. Se a gente der isso aqui, pessoal, olha só. Get nome. Olha lá, get nome. O que ia acontecer? Nesse caso, ele ia trazer o nome do João. Normal. Ctrl F11. Olha só, o João. Agora, e nesse caso aqui, ó. Ctrl F11. Olha lá. O que entraria? No point reception. Por quê? Porque, olha só, esse cara aqui, ó, o usuário dá o ponto autenticar, que é esse método, ele retorna null. Null.getNome dá o quê? Null.getNome. Como assim getNome de null? Null.point, ou seja, tem ponteiro. Aqui, como que eu vejo? Aconteceria isso aqui, ó. Null.getNome. Então, null.getNome dá null.interception. Então, não podemos deixar dessa forma. A não ser que a gente faça um tratamento, né? Mas o objetivo aqui é só testar se o método autenticar funcionou. Se o método autenticar retorna nulo, quer dizer que o usuário não encontrou, tá certo? Se ele encontrou o usuário, ele retorna a referência dela. Beleza? Então tá certo o método. Testamos o método autenticar. Certo? Como faz o método essa busca por ID? Vamos lá. Tem alguém aí? Estão aí? Como que testa o método de busca por ID? Look. Tá, aqui. Vamos lá, Totti. Força aí. Como chama o método? Teste. Buscar por ID. Isso. Eu passo algum parâmetro aqui já? Algum número aqui, ó? Obrigado. Abro chaves aqui. Fecha chaves. Próximo passo.
Obrigado, então, pela participação. Ah, ah, usuário DAO, o que mais? Viu? Usuário DAO. Uhum. E agora, o que eu faço? Usuário. Ah, tá. Então nós vamos criar. Na verdade, nós temos que fazer simplesmente a chamada para o usuário. Ó, usuário DAO, certo? Usuário DAO, ponto, busca por ID. Então eu passo aqui um ID. O que eu passo como parâmetro aqui? O que ele espera como parâmetro? Um objeto de que tipo? Ó, o que é isso aqui, ó? Eu espero que você me passe um integer. Como que eu faço para passar um integer? Um número, por exemplo, 10. Passei. Esse busca por ID, ele espera um integer no parâmetro, mas ele me retorna o quê? Olha aqui, ó. O retorno dele, ó. Retorna usuário. A gente passa um integer para ele e ele devolve um usuário. Se ele devolve um usuário, então, na verdade, ele devolve um ponteiro. Uma referência para nós. Só um endereço de memória. E aí nós podemos guardar esse endereço de memória no variável local aqui no método. Podemos criar aqui, ó, usuário, retorno, recebe, olha lá. Esse busca por ID dá para nós um ponteiro e a gente guarda esse ponteiro aqui, ó. O ponteiro passa de um método para o outro. Ali. E agora? Ó, exatamente. Exatamente. Ou eu mando imprimir esse retorno, eu coloquei uma variável. Nesse caso aqui, eu também poderia colocar uma variável retorno, tá vendo? Só que a gente não colocou. A gente poderia também fazer o mesmo teste que a gente fez em cima, até para ficar igual. Olha só. Ó, CISO. Olha só, CISO. A gente só coloca uma variável de referência se a gente quiser imprimir os dados do objeto. Mas o dia que está aqui, ó, já testou o método. Por exemplo, ó, teste busca por ID, certo? Vamos colocar lá em cima. Roda. Nulo. Não existe objeto por ID 10 lá. Vamos ver se tem no banco de dados. Não tem, mas o 4 tem? Tem. Vamos ver então. 1 e o 4. No meu caso tem 1 e o 4. Vamos colocar o 4. Rodou. Ah, ele trouxe um objeto. Ó. Trouxe um ponteiro para nós. Trouxe uma referência. Nós não especificamos os detalhes desse objeto. O nome, a senha. Se a gente quisesse especificar os detalhes dele, o que a gente tem que fazer? Mas o ponto é naquela questão do null point exception. Vamos supor que eu ponho aqui o ponto get nome, por exemplo. Quero mostrar. Nesse caso, vai dar certo. Maria. Nesse caso dá certo. Mas se eu ponho aqui 10, por exemplo, o que vai dar na tela? Null point exception. Por quê? Porque não existe. Então, isso aqui entra no nulo. Aí do nulo, você tem que pegar o get nome. Não tem como dar null.getNome. Tá? Então, nesse caso, a gente guarda o retorno. Se a gente quer imprimir os dados do objeto, aí a gente guarda o retorno. A gente faz o quê? Não, aí nós temos que pegar o retorno. Aí nós temos que fazer isso aqui, ó. Nós temos que pegar o usuário para pegar o ponteiro, né? Vamos chamar de usuário retorno. Ó. Recebe o resultado da consulta, certo? Ou seja, porque ele buscar por ID, devolve um ponteiro. Aí desse usuário retorno eu tenho acesso completo. Aí eu posso imprimir. O nome. Quero imprimir o nome. Tá lá. Aí eu pego do usuário retorno. Tá vendo? Ponto get nome. Get nome, por exemplo. Tá aí. Mas aí nesse caso eu posso fazer até um if, né? Olha só. Se o usuário retorno for diferente de nulo. Então, uma linha só não precisa abrir e fecha chaves, tá? Já entra nessa condição. Mas para não perder o costume, abre e fecha chaves. Pronto. Olha lá. Roda, F11. Nome, João. Se eu coloco uma ideia que não existe aqui, ó, 5, não existe no meu caso. Ctrl F11, não mostrou nada. E o 4 vai ser a Maria. Beleza? Joia. Agora, nesse momento, nós vamos entrar na parte de web já. Vamos entender um pouco de web. Porque até então nós estamos fazendo web. Nós estamos fazendo web aqui
Até agora não fizemos nada de web. Só fez a parte de comunicação com banco de dados, que serve com uma aplicação que é desktop, qualquer, que vai rodar no computador, ou na web. Não muda. Até agora não tem nada de web ainda aqui. Agora nós vamos entrar na web, de verdadeiro ponto. A gente quer criar uma tela, um formulário na web, e queremos que esses dados da tela, né, se comuniquem com esses dados aqui, né? Então, aí nesse caso, sim, nós vamos utilizar os recursos da web. Então, vamos entrar na web. Vamos abrir o material. Eu tenho um desenho para mostrar para vocês. É o material. Então, continuando, pessoal. Isso aqui é importante a gente entender. Tá? No material, olha só, no material, está na página 36. Tem um desenho pronto que eu quero mostrar para vocês. Está vendo isso aqui? Todo esse desenho. O que esse desenho está mostrando para nós? Vamos começar a entender isso aqui. Esse desenho está mostrando para nós como funciona a comunicação web. Entendam bem isso aqui. Define o programador na hora de programar web. Define. Tá? Isso aqui, na verdade, ele serve para qualquer linguagem de programação feita para a web. Com esse conhecimento, você pode utilizar ele em PHP, pode usar ele em Ruby, pode usar ele em .NET, pode usar ele em ASP, pode usar ele em JSP, pode usar ele em qualquer linguagem. Tá? No caso, por exemplo, eu trabalho com web, eu tenho 10 anos, 10 ou 12 anos com web. Desde quando eu comecei web, desde quando eu comecei a trabalhar com web, é por aqui que eu aprendi. Eu comecei por aqui. Uma vez que eu entendi isso aqui, essa comunicação, como funciona essa conversa aqui, eu só fui trocando de linguagem, mas o princípio não mudou, é a mesma coisa, é igual. Aqui é o mesmo princípio. Então não importa onde você aplicar, o princípio é o mesmo. O que eu quero passar para vocês? Nós temos aqui um browser, um navegador. O que é um browser? Navegador de internet, isso é um browser. Tá? Alguém fala para ele. Navegador de internet, me dá um exemplo de browser. Firefox, Chrome, Explorer. Não é browser? Desculpa então. Tá joia. Beleza, tá gravando isso aqui, pode ser processado. Browser sim. Tá aprovado. É browser. Bom, então esse navegador de internet, qual que é a função do navegador de internet? Exatamente. O servidor. O servidor ele serve os dados, serve os recursos, certo? Por exemplo, eu quero, na nossa aplicação web, o nosso servidor, o que ele vai fazer? Ele vai gerenciar o nosso sistema. Nós temos um sistema, nós temos um banco de dados que está com o servidor. O nosso Postgres, nós acabamos de criar o nosso banco de dados, ele vai estar aqui, ó, no servidor. O nosso Tomcat vai estar no servidor. Eu vou explicar para vocês o que é isso. O nosso projeto CJ Web 1 está no servidor. Só que, como ele é um projeto web, ele tem que ser acessado de fora. Outros computadores terão que acessar ele. Nesse primeiro momento, ele está na nossa própria máquina. Nossa máquina é o servidor. Nesse primeiro momento, nós estamos fazendo dela o servidor e também, através dela, através do browser que está instalado local, a gente também faz requisições para o nosso servidor, numa mesma máquina. Mas, nós podemos acessar o serviço web em uma máquina diferente. Por exemplo, o Jonathan pode colocar o projeto dele no computador dele e o Bruno pode acessar da máquina dele o projeto do Jonathan, pelo browser dele, desde que esteja na mesma rede. Né? Por isso que tem que existir um meio de comunicação. Então, o cliente e o servidor podem estar na mesma máquina, no caso que nós estamos desenvolvendo aqui. Você tem o servidor, que é o Tomcat, que é o serviço web instalado no computador, e ao mesmo tempo você também tem o browser. Então, o browser faz o cliente na sua própria máquina do servidor. Isso é o localhost. Quando o cliente dessa máquina, o browser faz uma comunicação com o servidor na própria máquina. Isso é localhost, fazendo uma conversa local. Host é o endereço. Local, quer dizer, endereço local. Né? Então, quando em máquinas diferentes, nós temos que passar um outro IP. No caso, eu tenho um computador A e um computador B, e
Então, o computador A tem que saber o endereço do computador B, para que ele possa fazer as requisições. Então, o que a gente tem que entender aqui é o seguinte, crescimento e simplicidade. O browser e o nosso servidor, quando eu falo servidor, eu estou me referindo a uma máquina e estou me referindo a um software, a um sistema, a uma aplicação, a um programa. Tem que existir um programa nesse servidor que se comunique com um outro programa na máquina do cliente, que é o browser. Então, o browser e o servidor, eles conversam. Para eles conversar, tem que existir um idioma comum entre eles. Para que haja um meio de comunicação, tem que haver um idioma, não é verdade? Um tem que falar e o outro tem que entender. Um tem que responder e o outro tem que entender. Mas assim, tem um meio de falar entre eles. Então, nós falamos um idioma. Então, para isso, existe um idioma que os dois conversam. Esse idioma se chama HTTP. HTTP é o idioma que os dois conversam. Não é uma linguagem de programação. É uma linguagem de comunicação entre os dois. É um protocolo de comunicação. O HTTP é um protocolo que ele funciona sobre o protocolo TCP/IP. O protocolo TCP/IP faz com que as duas máquinas se conversem. Nossas máquinas agora aqui estão em redes, né? E elas conseguem conversar entre si. Eu consigo compartilhar arquivo com vocês conseguem compartilhar arquivo comigo, através do meio de comunicação TCP/IP. Eu te passo IP, ele me passa IP e a gente vai conversando, né? As máquinas vão conseguir se comunicar. O HTTP, ele utiliza esse meio, dessa tecnologia, só que é um protocolo específico para transferir conteúdo visual, conteúdo de hipertexto, não simples textos, conteúdo de páginas, vamos colocar assim, páginas web. O HTTP foi feito para transportar conteúdos que serão exibidos dentro de um navegador. Então, nós vamos usar o HTTP para exibir dados em um navegador. O TCP/IP permite a gente conversar normal, arrastar arquivo, troca de arquivo, várias formas, posso compartilhar vários tipos de arquivo. Agora, no protocolo TCP/IP, a gente utiliza ele para transportar dados que vão representar uma página para nós. Tá? Então, esses textos, hipertext, supertextos, né? Transfer protocol. Olha só, hipertexto transfer protocol. Ou seja, protocolo de transferência de textos, mas hipertextos. Que esse texto não é um simples texto, é um texto que tem um significado para o browser. Ele vem com um conjunto de comandos dentro que o browser entenda. Que tipo de texto você acha que é esse? HTML, que é a linguagem do browser. Então, o texto trafega dentro do HTTP, só que esse texto vai cheio de comandos, cheio de palavras-chave e chega no browser. O browser vai olhar para esse texto cheio de comandos e palavras-chave, que é a linguagem HTML, que chama linguagem de hipertexto, tá? E o browser vai entender que um monte de tags, um monte de abre e fecha, sinal de maior, sinal de menor, um monte de comandinho. E ele vai entender que isso aqui, ó, por exemplo, HTML, barra HTML. Isso aqui é um exemplo de linguagem de hipertexto. Mas uma coisa é o hipertexto, a outra coisa é o HTTP. O HTTP é onde o hipertexto vai ser transportado para o browser. Então, quando a gente faz uma requisição para a internet, o que o servidor web faz para nós? Nesse caso, o Tomcat é o nosso servidor web. Ele que recebe as requisições, certo? E transforma os dados das requisições em objeto Java para que a nossa aplicação possa entender. Então, o Tomcat ele recebe o cabeçalho HTTP. O que é o cabeçalho HTTP? Toda vez que você faz um pedido para o servidor, você está dizendo, eu quero uma página, eu quero um formulário, eu quero uma imagem, eu quero um PDF. Você está pedindo alguma coisa do servidor. Por isso, fala, servidor, ele vai te servir. Então, você pede para ele, ele te entrega. Se ele tem como te entregar, ele te entrega. Como que nós pedimos? Como que esse pedido chega para ele? Através de um cabeçalho HTTP. O que é cabeçalho HTTP? Cabeçalho HTTP quer dizer o quê? Quer dizer um pacote de dados que estão estruturados de forma que o servidor consiga acessar ele e capturar o que está escrito dentro dele. Por exemplo, nessa requisição, nós fizemos dados do browser. Aqui em cima
é dividido em cabeça e corpo. Esse cabeça e corpo não tem nada a ver com HTML, tá? Cabeça do cabeçalho e corpo do cabeçalho. Na cabeça do cabeçalho vão os dados do navegador. Olha, está dizendo assim, ó, navegador, está dizendo assim, ó, servidor, está chegando para você um pedido de um navegador Chrome ou de um navegador Mozilla, Netscape, ou Firefox, ou Internet Explorer. Aqui dentro está dizendo qual é o tipo de navegador que está chegando, que está pedindo alguma coisa. Então, o servidor tem como saber, quem está me pedindo isso aqui é um navegador da marca tal. Beleza. Além disso, tem dados da localização. Da onde está vindo essa requisição? Está vindo de que IP? De onde está chegando esse pedido? Então, todos os dados do browser são transferidos automaticamente, porque o próprio browser que vai montar esse cabeçalho para nós, não somos nós que vamos montar isso. Quando a gente digita www.hightechcursos.com.br, enter, o browser pega essa solicitação, coloca dentro de um cabeçalho HTTP e passa para o servidor. Identifica o servidor. É claro que aqui no meio tem a internet. Que tem todos os recursos para identificar onde está esse computador que está vinculado a esse domínio. De alguma forma vai chegar nessa máquina aqui. Nós não estamos falando da internet aqui, como que vai funcionar um servidor de domínio, um monte de coisa. De uma forma resumida, fizemos a requisição e chegou no servidor. Os dados da requisição estão dentro do cabeçalho HTTP. E quem monta o cabeçalho HTTP é o próprio navegador. Tá? E o que vai ter nesse body? O conteúdo da requisição. Vamos supor que você preencheu o formulário de cadastro. Coloquei o nome, o telefone, o CPF. Onde que esses dados vão ser colocados dentro do HTTP? Dentro do body. Então, dentro do body vão todos os dados que estão vindo. Por exemplo, um post. Você vai fazer você está lá no Facebook, aí você faz um post. Não faz um post? Você vai lá e posta alguma coisa. Onde que esse post é colocado? Dentro do body do cabeçalho HTTP. E os dados do seu browser vão aqui dentro. E aqui dentro são os seus posts. Todos os posts que vocês fazem lá no Face vão aqui dentro desse body. E chegam no servidor. E o servidor extrai esse cabeçalho HTTP e faz o que tem que fazer. Gráfico de dados, faz o que tem que fazer. Todos os comandos que a gente dá, todos os posts que a gente dá lá na web, eles são colocados dentro do cabeçalho HTTP e entregues para o servidor. E o servidor se vira depois, através da linguagem de programação, que já foi predefinida no projeto web, o que fazer com os dados que estão chegando para mim. O que fazer? Nós vamos programar. No nosso sistema, a gente vai fazer um cadastro de cliente, de usuário. Então, nós vamos ter aqui um formulário web, um formulário HTML, onde o cliente, o usuário, vai preencher os dados. Esses dados vão cair dentro desse cabeçalho HTTP e vai ser passado para o nosso Tomcat. O nosso Tomcat vai colocar todos esses dados HTTP dentro de um objeto Java e vai entregar para nós em Java. A gente, através de Java, vamos extrair os dados que estão aqui dentro. Quem pega esse cabeçalho HTTP, que está escrito em HTTP, e transforma ele em um objeto Java, é o Tomcat. Ele que é feito para nós. Ele lê para nós tudo isso aqui e põe dentro de um objeto chamado HTTP Request, que já existe dentro das APIs do Tomcat. Já existe uma classe pronta, tá? Chamado HTTP Request, que armazena esses dados. Tá? Servlet, HTTP Request, Servlet Request. Vou dar uma olhada no nome dela aqui. Bom, e a mesma coisa é o response. HTTP Servlet Response. Depois eu vou explicar para você o que é Servlet. O que é o response? O response é o que nós pedimos para o servidor. Como que ele vai entregar para o browser o que nós acabamos de pedir? Nós pedimos uma página. Então, como que essa página vai chegar no browser? Vai chegar através do HTTP Response. Esse HTTP Response nada mais é do que a mesma coisa que o HTTP Request, só que a direção que é diferente. Então, olha só, se o HTTP Request, no cabeçalho dele, nós recebemos os dados do browser, então no HTTP Response, no cabeçalho dele, nós vamos receber o quê? O que vem para aqui dentro? Os dados do servidor. Ó, se no request, a cabeça dele, a cabeça do cabeçalho, tudo isso aqui é cabeçalho, tá vendo? O cabeçalho, todo esse conteúdo aqui chama cabeçalho HTTP. Tá? Não quer dizer só esse pedaço, não, tá? Todo esse conteúdo aqui chama cabeçalho HTTP. Todo esse conteúdo aqui chama cabeçalho HTTP.
Esse é o cabeçalho HTTP de requisição e esse é o cabeçalho HTTP de resposta. Tá? Então, se nós pedimos para o nosso servidor um recurso, o que é um recurso? Uma página web, nós pedimos uma imagem, tudo isso é recurso. Um PDF, um arquivo qualquer é um recurso. Então, ele vai devolver para nós esse recurso dentro do body do HTTP response. Tudo que a gente pede para ele, se nós pedirmos para ele uma página HTML, dentro do body ele vai colocar o conteúdo da requisição. E nesse TF ele vai colocar o quê? Os dados do servidor. Qual foi o servidor que processou? O servidor é Tomcat. O servidor é Tomcat. Entendeu? Além disso, ele põe outras informações do servidor. Para o browser saber, quem processou isso aqui foi um Apache Tomcat. Se fosse no caso do PHP, seria o Apache puro. No caso do Tomcat, é o Apache Tomcat. No caso, se fosse um projeto web feito para a tecnologia Microsoft, seria IIS, um servidor Internet Information Service. Se fosse para a tecnologia da Adobe, seria CodeFusion, o nome do servidor. Para a tecnologia Java, Tomcat é um exemplo. Existem outros, JBoss, Blackfish, que também compram com o mesmo papel aqui, um pouquinho mais. Tá? Então, o que a gente tem que entender é que o princípio é o mesmo. O que pode mudar é o servidor web. Se for um programa em PHP, vai ter uma Apache aqui rodando. Se for Java, é Tomcat. Se for ASP, tecnologia da Microsoft, IIS. Se for Adobe, é CodeFusion. Só isso que tem que entender. O que muda é só isso aqui, o servidor. Mas o meio de comunicação continua sendo HTTP. Os protocolos continuam existindo. Não muda mais nada. Tá? É igual a partitura. Você toca em qualquer instrumento. É universal. Não tem? É igual isso aqui. Isso é universal. Você toca em qualquer linguagem. Você toca em qualquer linguagem. Isso aqui. Em qualquer linguagem web, você vai ter que entender esses conceitos aqui. Ok? Ok? Ele é livre. Livre. Não, o Tomcat é livre. Agora, se fosse, por exemplo, uma tecnologia da Microsoft... Não, é livre. Se você usar a tecnologia da Microsoft, por exemplo, aí você teria que usar o IIS. Né? Então, aí já tem que ter... No servidor, tem que ter um sistema operacional que suporta o IIS. O sistema operacional já não vai ser livre, que tem que ser o Windows. Né? Então, nesse caso aqui, o Tomcat roda ele no Linux. O Tomcat roda ele no Linux. Você não precisa ter licença do sistema para rodar. Ele já é open, é free, é software livre. Apache, software livre do PHP, entre outros. Tá. Vamos lá. Então, até aqui, vocês entenderam? Entenderam esse princípio? Então, vamos lá. O que é um cabeçalho HTTP? Estou fazendo um curso lá na Hightech e tal, já. O que é um cabeçalho HTTP? Tá certo? Você falou de um cabeçalho, que é o cabeçalho de request. O que é um cabeçalho? O que vocês entenderam? Só o que vocês entenderam. Olha só, nesse desenho, o que eu quero mostrar nesse desenho? Olha só, presta bem atenção. Nesse desenho, esse super desenho, eu demorei muito tempo para fazer. Foi um super desenho. Olha só, ele tem um significado muito profundo. Ele pode, é uma coisa simples, né? Duas bolas, isso aqui é o quê? Um hexágono. Dois círculos e um hexágono. Esse é o significado profundo. Tem que entender bem esse significado aqui. O que ele quer dizer, pessoal? Esse objeto, tá vendo? HTTP Servlet Request? Isso aqui é um objeto. Quando a gente vê um círculo, a gente já imagina um objeto. A gente já está na nossa mente programado para ver um objeto. Desde o começo do curso, a gente está fazendo bolinha para representar o objeto. Certo? Então, esse círculo, para nós, já representa uma instância do objeto HTTP Servlet Request. Que objeto é esse HTTP Servlet Request? O que ele faz? Esse objeto HTTP Servlet Request, o Tomcat possui em suas bibliotecas essa classe específica. Ela não existe essa classe, pessoal, por padrão no Java. Se você coloca lá o Java padrão na sua máquina, não existe essa classe HTTP Servlet Request. Essa classe ela já vem como uma classe dentro das bibliotecas do Tomcat, porque o Tomcat vai fazer uso dela. Porque é uma coisa específica da web. Isso aqui.
Então, agora nós começamos a estudar web. Como nós começamos a estudar web, nós temos que começar a entender o que é isso. O HTTP Servlet Request é um objeto Java que vai ser criado pelo Tomcat para armazenar os dados de quem? Vocês acham? Pelo nome dele. Da requisição, do request. Ou seja, todos os dados do browser vai passar pelo HTTP, o cabeçalho HTTP vai viajar, vai chegar até o Tomcat precisa pegar esses dados e passar para dentro do objeto Java. Por quê? Porque a nossa aplicação ela é Java. Então nós vamos usar os objetos Java para poder acessar os dados desse HTTP. Não vai chegar um HTTP puro como um texto para a gente. Já vai chegar como um objeto Java, tudo organizadinho. Todos os dados do cabeçalho HTTP, do body, da cabeça do cabeçalho, do body, vai chegar tudo organizadinho para nós dentro de um objeto dessa classe. E ao mesmo tempo, ele também vai gerar um servlet response. Exato. Olha só. Nós fizemos uma requisição e todos os dados daquele cabeçalho eles foram parar dentro do objeto HTTP Servlet Request. Então, a nossa aplicação a partir de agora vai ter que, de alguma forma, acessar esse objeto para poder extrair os dados do browser. E olha só, esse outro objeto, HTTP Servlet Response, ele serve para quê? Pelo próprio nome dele. Exatamente. Então, toda vez que eu quiser enviar uma resposta para o browser, eu coloco aonde essa resposta? Dentro do servlet, HTTP Servlet Response. A palavra servlet quer dizer o quê? Serviço, servidor. Servlet pequeno serviço, pequeno servidor. Tá? Então, o que nós vamos colocar aqui dentro? Os dados da requisição, pediu um serviço, nós entregamos a resposta para ele do serviço. Pedimos para o servidor alguma coisa para ele nos servir e entregamos para ele essa resposta. Então, para a nossa aplicação, nós vamos ter que ter um objeto especial para conversar com esse Servlet Request e com esse Servlet Response. Porque nós temos hoje o nosso objeto DAO lá, certo? Ele não tem acesso a esse Servlet Request. Ele não tem acesso a esse Servlet Response. Nós vamos ter que criar um objeto específico para acessar esses dois objetos. Um objeto específico para isso. Esse objeto específico que tem acesso a esse Servlet Request e a esse Servlet Response, a gente chama de Servlet. Servlet. O que é um Servlet? Servlet é uma classe que nós vamos criar. Nós vamos criar um Servlet, uma classe que é um Servlet, e esse Servlet vai servir como apoio para que o Tomcat passe para esse Servlet o objeto Request e o objeto Response. Sempre o Tomcat precisa de um Servlet, que é um objeto especial, que está apto e preparado para receber o Request e o Response. Se não for um Servlet, o Tomcat não sabe para quem entregar esses dois objetos. O Tomcat só consegue entregar esses dois objetos para um Servlet, porque o Servlet ele já possui uma característica específica para trabalhar com esses dois objetos. Quer dizer que esse Servlet já existe uma classe pronta, programada, chamada HTTP Servlet, que já tem os métodos implementados para receber esses dois objetos. O que nós vamos fazer é sobrescrever esses métodos para que a gente possa nós manipularmos esses objetos. Então, quer dizer que o que é um Servlet? É uma classe nativa do nosso Tomcat, na biblioteca do Tomcat, já tem essa classe. Nós vamos herdar. Por exemplo, vamos imaginar que aqui nesse browser nós vamos colocar um cadastro de cliente ou cadastro de usuário. Então nós poderíamos colocar aqui, criar um Servlet que estende essa HTTP Servlet, uma classe nova, chamada usuário Servlet. Esse nosso usuário Servlet, ele tem que ter alguns métodos ali que nós vamos ter que implementar dentro dele para poder receber esses dois objetos. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos criar um Servlet para vocês entenderem. Então, Servlet é uma classe que nós vamos criar e ela vai ser instanciada, essa classe, pelo Tomcat. Então, de forma resumida, o browser faz a requisição, o Tomcat constrói esses dois objetos, o Tomcat constrói o nosso Servlet, dá um new para o nosso Servlet, a gente cria a classe, o Tomcat vai dar um new para a nossa classe, o usuário Servlet, por exemplo, e passa esses dois objetos para ele. Então, essa aqui é a família do Servlet, tá vendo? Olha só.
Essa é a família dele. Por padrão, o servlet já é essa interface, ó, servlet. Já está nativo da biblioteca do Tomcat isso aqui. Tá? Generic servlet já é uma classe que estende o servlet. Isso aqui já faz parte da biblioteca do Tomcat. Não tem nada a ver com a gente. Eu só trouxe esse diagrama para a gente entender como que funciona essa biblioteca. HTTP servlet. A partir daqui começa, a gente tem que entender isso aqui. Por exemplo, o HTTP servlet já está pronto. Olha só o tanto de método que ele tem. Ó, ele tem um método, por exemplo, chamado doPost e um método chamado doGet. Tá vendo? doGet. Não é NuGet não, tá pessoal? É doGet. O que esse método doPost e esse método doGet faz? Você lembra do NuGet? NuGet faz. Por get, cuidado com essa palavra. Mas é pelo método get. Então, ó, o método get, pessoal, olha só. Esse doPost e esse doGet, o que ele faz? Agora fica difícil falar a palavra. A gente estraga a palavra, né? Igual. Tá. O que ele faz? O que ele espera como parâmetro esse método get? Um request e um response. O que esse método post espera como parâmetro? Um request e um response. O que o doPost espera como requisição? Um request e um response. O que esse do read ou do read espera? Request e response. Tá vendo? Então perceba que esses métodos, olha só, o service, request e um response. Esses métodos já estão prontos. Por isso que a gente fala que o service já é um objeto, uma classe pronta, que já está preparada para receber as requisições do browser. Porque ela tem como preparar o do get, tem como receber um método, objeto request e um objeto response. Então, o nosso DAO, por exemplo, não tem como receber coisas vindo da tela, porque ele não tem como preparar, ele não tem como receber um request e um response, nosso DAO. Mas nós temos que criar uma classe que receba esse request e esse response e passe para os nossos objetos internos do nosso projeto. Vai fazer a interface, a ponte entre o browser, o servlet vai fazer a ponte. Entre o browser pede sempre para o servlet, que é um objeto Java capaz de receber os dados da requisição. Né? Passou pelo Tomcat, passou pelo... criou um HTTP servlet e passa para o nosso servlet. Chegou aqui no nosso servlet, o que nós vamos fazer com esses dados? Está chegando para mim um nome, um login, uma senha lá da tela. O que eu vou fazer com isso? Eu vou passar para os meus objetos internos do sistema, fazendo um cadastro, fazer uma busca, e devolve o servlet põe no response e devolve o browser. Então o servlet que pega o pedido, o servlet que enviar a resposta. Tá? É ele que faz esse papel. Por isso que tem que ser um tipo especial, que é capaz de comunicar com o Tomcat, com o nosso servlet container. Entendeu por que o Tomcat chama servlet container? Porque ele é um barril de servlet. Dentro dele nós temos um monte de servlets que vamos criar. Então ele foi feito para conversar com o servlet. O Tomcat foi feito para conversar com o servlet. Então a gente coloca o servlet, o Tomcat pega os dados vindo da tela, passa para o servlet e o servlet conversa com a nossa aplicação dentro dela. Sempre em forma de servlet. Toda aplicação web em Java vai ter servlet. 100% delas. Tá? Vamos por 99%. Que pode ser que alguém invente uma coisa aí que não precisa de servlet. Mas é servlet. Servlet é o fundamento da programação web, tá, em Java. Certo? Beleza. Então, tá aí. Agora, esse HTTP server já é nativo. Nós temos que criar uma classe nossa que estende essa classe. Quando você fala assim, cria um servlet para mim, Todd. Cria um server para mim. O que você vai fazer? Você vai criar uma classe que estende HTTP server. Simpson, cria um servlet para mim. Você vai criar uma classe que estende HTTP server. Entenderam? Sempre vai ser assim. Nós vamos criar uma classe que estende ela. Tá? Para que ela possa ter esses métodos aqui, ó. Nesse caso aí, como o HTTP server que eu quero. Qual o desenho? Aqui? O Tomcat aqui, ó. Isso, mas olha só, o CJ Web 1, ele tem acesso às libs internas dele, mais as libs do Tomcat.
Por quê? Porque nós colocamos no class path. Olha só, pessoal, isso é uma coisa importante de entender. Presta atenção aqui, ó. Quando nós clicamos com o direito no projeto, e vamos aqui, ó, em Build Path, aqui nós queremos saber quais são as bibliotecas que o nosso projeto enxerga. Por exemplo, se a gente clicar aqui com o direito, ó, Build Path, e vai lá em Configure Build Path, ali nós estamos dizendo, ó, esse projeto tem acesso às bibliotecas do Web App. Esse Web App são aquelas bibliotecas que a gente colocou dentro da pasta lib. Isso aqui. Agora eu falo o seguinte, ó, esse projeto vai ter que ter acesso às bibliotecas do Tomcat. Então a gente vem aqui e coloca aqui, ó, Add Library, que não tem, ó. Ele tem acesso ao Java. JRE são as bibliotecas padrões do Java, mais a pastinha lib do meu projeto, agora mais as bibliotecas do Tomcat. Eu venho aqui e adiciono, ó, Server Runtime. Também vou colocar do Apache, olha só, que agora o nosso projeto, além de ter acesso aos jars da nossa pastinha lib, vai ter acesso aos jars do próprio Java e vai acessar as libs do Tomcat. Olha só, aqui dentro, ó, Servlet API, aqui dentro que está toda aquela estrutura que eu acabei de mostrar. E finish. Então quer dizer que agora o projeto ele tem seu class path. O que é o class path? Caminho das classes. Caminho das classes de terceiros. Entendeu? Caminho das classes. Além eu ter que dizer o caminho das classes do Java, caminho das classes da minha pasta lib, né? Esse aqui, e o caminho das classes da biblioteca do Tomcat. Então eu montei, coloquei dentro do class path todos os jars, todos os classes que o meu projeto poderá utilizar. Então quer dizer que agora, se a gente criar aqui, vier aqui criar um servlet, quiser criar um server, já é possível, porque ele tem acesso às bibliotecas do Tomcat. Bem visto, muito bem visto isso. Tá? Então, esse desenho do material, cadê o desenho? Esse desenho está mostrando que o projeto está dentro do Tomcat, mas aqui dentro do class teste dele, tem que estar dizendo, ó, eu conheço as bibliotecas do Tomcat. E aí nós conseguimos dissociar esse sequência. Olha só para a gente parar de ficar conversando, vou mostrar um exemplo aqui, ó, rapidamente para vocês. Acompanhe o raciocínio. Acompanhe o raciocínio. Recordinho. Tá. Olha só, acompanhe o raciocínio. Eu vou criar aqui para vocês, só acompanhe, tá? Só para vocês entenderem. Ó, new, cadê? New servlet, tá vendo? Quando eu falo new servlet, ele já cria uma classe e ele já faz toda a configuração para a gente da classe. Ele agiliza, o Eclipse agiliza para nós. Eu poderia criar uma classe normal e fazer manualmente, extend, server, eu poderia fazer isso normal. Mas nós vamos criar utilizando os recursos da IDE, que é por isso que nós baixamos o Eclipse com Java E, o suporte Java E. Se o Eclipse não tivesse suporte a Java E, nós não teríamos aqui a possibilidade de criar um new servlet, entendeu? Ele já traz todas as facilidades para a gente desenvolver para a web. Então, olha lá, new servlet. Aqui, vamos dar um nome para esse servlet, vamos chamar de usuário servlet. Tá? Só para vocês entenderem uma coisa. Existe um conceito, deixa eu abrir aqui o meu quadro mágico, fazendo propaganda aqui da tecnologia da Adobe. Olha só, existe um conceito chamado MVC. Você já viu falar de MVC? O que quer dizer MVC? Isso, olha só. Model View Controller. O que isso quer dizer, pessoal? Que o nosso programa ele vai ser dividido em camadas. O que é uma camada? Exatamente, são setores do nosso programa. São partes do nosso programa. Então nós dividimos ele em algumas camadas.
O que é camada controller? O que é camada view? Exatamente. Vamos começar por aquela que a gente conhece. Olha só. View são as telas. Isso aqui é a camada view. Pronto. Então, se eu tenho uma tela, então essa faz parte da minha camada de visualização. Todas as minhas telas fazem parte da minha camada de visualização. Estão agrupadas tudo num canto ali. São todas as minhas telas. Pronto. Agora, essas telas, elas precisam conversar com a parte interna do seu programa. Ou seja, que são todas as funcionalidades do seu programa. Tá? A parte interna do seu programa é o model, que a gente chama de modelo. Né? Então, aqui dentro estão as regras de negócio. As regras de negócio do seu programa. O que é regra de negócio? São os objetos de negócio do seu programa. Ou seja, o que o programa faz? O programa faz contabilidade, então aqui estão todos os objetos para realizar as funcionalidades de contabilidade. Aqui estão os DAOs, as entidades, está tudo aqui dentro. Tá? Os nossos DAOs, as entidades, taxas utilitárias, está tudo aqui dentro desse model. É o que a gente fez até agora. Até agora a gente só fez o model. Certo? Então, o nosso DAO que nós criamos faz parte do model. A nossa classe de entidade que nós criamos faz parte do model. Tá? Então, beleza. Agora, quem é que vai possibilitar a comunicação entre a tela e o model? O controller. Então, o controle. Que são os servlets. Que são aqui o model, são os servlets. Nesse caso, são os servlets. Vai ficar na mesma lógica, né? Se a view é a tela, o controller é o servlet e o model são as regras de negócio. Então, fala model, view, controller, mas se a gente pudesse colocar uma ordem assim, visual, seria assim, a view, controller, model. A view conversa com o controller e interage com a model. A model entrega para o controller e passa para a view. Então, o controller são os nossos servlets. Vou salvar aqui como MVC. É o primeiro desenho de hoje? Primeiro desenho de hoje, tá bom. Vocês entenderam isso? Essa técnica, pessoal, não é do Java. Essa técnica. Você pode aplicar MVC em PHP. Você pode aplicar MVC em Ruby. Tá? Então, você pode aplicar em .NET, em qualquer linguagem, na verdade. Tem suporte a camadas. Então, na verdade, isso aqui é uma técnica de engenharia de software. Uma forma de você estruturar o seu projeto. Técnica de projeto, de elaboração de projeto. Assim como o DAO. O DAO também é um padrão, é uma técnica. Né? Adotado para resolver um problema comum, que é a parte de persistência. A parte de CRUD ali. Então o módulo não tem dono, não tem assim, não é da linguagem. Então nós vamos utilizar essa técnica para trabalhar com o nosso projeto, MVC. Então nós vamos criar agora os controllers. Então ao invés de dar nome assim, tipo usuário servlet, para a nossa classe, vamos chamar de usuário controller, que é o papel que ele faz dentro da MVC. Tudo bem? Para justificar para vocês o nome aqui. Então o nome da classe vai ser usuário controller. Isso. Agora o pacote. Nós vamos criar aqui um pacote chamado controller. Onde vai ficar todos os nossos objetos de controle, que são servers. Controle e server são as mesmas pessoas. O server cumpre com esse papel dessa camada de controle. Então vamos dar o nome nos objetos relacionados à camada. Server controller. Tá? Então eu quero que vocês façam até aqui comigo. Primeira coisa a fazer, olha só, vamos clicar aqui nesse projeto, build path, configure build path. Aqui no meu está adicionado o Apache, Tomcat 7, tá? No caso de vocês, eu vou remover aqui, tá? No caso de vocês, vai dar assim, ou já está com o Tomcat de vocês? Não tem nada aqui no library? Então vamos adicionar todos. Então, quem não tem nada, olha só, vou apagar tudo para adicionar todos. Quem está assim? Beleza. Então aí, pelo menos um para poder ensinar. Ó, add library. Primeira coisa, vamos colocar aqui o Java. Onde está o Java? Onde que está o Java? JRE, System Next. Aí ele seleciona JRE e Finish. Pronto.
Próximo. AR Libraries. Depois eu mostro para vocês o que é isso aqui. Libraries. Tá? Para poder criar aí o Finish. Meta-if Manifest. Add Web App Libraries. As bibliotecas de qual projeto? Eu tenho 3 projetos web aqui, ó. Não, do que nós estamos fazendo. Ok. Add Server Runtime. Next. Tem um servidor aqui configurado? Apareceu alguma coisa aqui? Tomcat? Não? Se não apareceu? Então, se não apareceu, olha só, vou dar ok aqui no meu, tá? Vou dar ok de vocês, se não apareceu, vou dar ok em tudo. Vem aqui, ó, Windows. Nem precisa ser pelo Windows preferência. Vamos abrir aqui o nosso server, pelo cantinho. Olha só, maisinho, server. Tem aqui o server? Simpson. Clicou. Olha só. Tá vazio, né? Então eu vou deletar o server. Estou destruindo meu projeto, tá? Tá bom? Eu estou destruindo meu projeto, tá bom? No server, você clicou direito, New Server. New Server. Aí aqui ele vai escolher Tomcat 7. Next. Next. Tomcat 7. Next. No teu caso, eu acho que não vai direto essa tela. Ele vai primeiro para uma tela perguntando onde está o Tomcat na tua pasta. Deixa eu remover o Tomcat do meu projeto aqui, ó, do meu Eclipse. Deixa eu remover ele aqui, ó. Para ficar igual ao teu. Removendo, olha só. Vai ficar assim, ó, New Server, Apache, 7, Next. Próxima tela ele pergunta qual é o caminho. Então você localiza na tua máquina onde está o Tomcat. Tem que estar a raiz do Tomcat. Tem Tomcat na máquina? Dá uma olhada aí, pessoal. Vamos nos ajudando. Quem está ajuda o vizinho aí. Ajuda aí. Então copia e cola. Isso. Chegou aqui. Eu acredito que o nosso projeto precisa do Tomcat para poder rodar. Eu faço uma pergunta para vocês. Por que precisa do Tomcat para rodar o nosso projeto, web? Ele vai comunicar com o browser. Exatamente. Até agora, ele estava fazendo alguma coisa no nosso projeto? Se ele tivesse ou não tivesse, eu mostrei esse negócio. Até esse momento, até o nosso DAO ali. Exatamente, não tinha diferença nenhuma. Tá com o Tomcat, eu sei Tomcat, não mudava nada. Por quê? A gente estava fazendo a camada model. Controller e view, aí entra o Tomcat. Next, adiciona o projeto JWeb 1 e Finish. Agora nós já temos condições de fazer o servlet. Voltando então, vamos clicar com o direito aqui no entidade para aproveitar a estrutura de pacote. Tá? New Servlet. Aqui nós vamos colocar na estrutura de pacote, vamos mudar o nome para controller. Me acompanha até aqui. Tá? Façam comigo essa parte. Class, usuário, controller. Pronto. Aí vamos dando next. Tá? Next. Até aqui tudo bem, pessoal? Todos estão vendo? Não. Muda para controller. Não, só digitar ponto controller. A digita que ele vai criar para você, porque não existe ainda. Então quando você coloca o ponto controller, ele vai construir para você esse pacote. Se você mandar procurar, A gente vai colocar ali as libraries. ah, não colocamos as libraries? A gente parou. Ah, é verdade, a gente cancela de novo. Tranquilo, sem problema. Olha só, estamos aprendendo a fazer um projeto de várias formas diferentes. Clica o direito no projeto, build path, configure build path. Primeira coisa, está faltando a library aqui do Tomcat, certo? Vamos fazer o quê? Libraries. Server Runtime. E Apache, agora ele está aqui.
aqui ou não tá aqui? Tá? Finish. E ok. Pronto. Agora eu vou fazer. Agora sim nós vamos criar o servlet. Eu acho. Meu? Hã? E lá vamos nós. Servlet, usuário, controller. E aqui muda para controller. Não sei quantas vezes eu já falei isso. Pelo menos essa parte você aprendeu bem, né? Colocar o pacote aqui e colocar o usuário controller. Todos estão no mesmo ponto? Sim? Next. E agora? O que vem aqui, pessoal? Essa próxima tela está dizendo o seguinte. Bom, esse vai ser o nome do nosso nome interno do nosso servlet. E aqui vai ser o nome público dele. O que é o nome público, pessoal? É como ele vai ser chamado no browser. Assim, quando o usuário digitar o que no browser, qual é o nome que ele vai estar no browser para poder fazer a requisição para esse objeto. Porque do browser ele vai pedir para o servlet. Ele fala, do navegador ele fala, eu quero tal servlet. Entendeu? Direto. Então nós temos que dar um nome para ele aqui que seja acessível pelo browser. Se nós deixarmos do jeito que está aqui, basta digitarmos no browser localhost, olha só, vou dar um exemplo aqui, ó. Localhost 2.8080 CJ web 1 barra usuário. O usuário controle não está implementado ainda, não vou fazer ainda, só vou mostrar para vocês. Usuário controle. Quer dizer que essa requisição no browser do cliente pedindo para o servidor, ele automaticamente invocaria aquele server que está naquele pacote br.com.cursos, controller, usuário controller. Então é uma forma de mapear o acesso público com um objeto que está dentro desse pacote aqui, ó. Esse é o pacote dele e esse é o nome dele. Só que o usuário não vai ter que digitar isso aqui no browser. Não vai ter que digitar aqui, ó, invertido no browser, na frente do domínio. Que esquisito, né? Então, na verdade, o usuário vai digitar isso daqui no browser. Só que a gente dá um nome melhorzinho para ele, para ficar dessa forma. Existe um padrão, uma convenção para se chamar o servlet. Porque, olha só, dá uma olhada aqui. Vocês, olhando essa requisição, vocês acham que ele está chamando um arquivo ou está chamando uma pasta? Parece que é uma pasta, né? Quando é um arquivo, se tem assim, por exemplo, se é um arquivo PHP, ponto, PHP, ou ponto, JSP, ou ponto, alguma coisa. Se você coloca ele desse jeito assim, fica parecendo que está chamando uma pasta. Então, isso é um repertório do arquivo. E não algum serviço. Eu quero um PDF, ponto, PDF. Eu quero acessar uma música, ponto, MP3. Eu quero baixar um doc, ponto doc. Mas nós queremos pedir um servlet, mas não vou pôr aqui, ponto Java. Então, o que a gente faz? A gente simula ele como um arquivo, cria um endereço para ele, que para o usuário, né, se aparenta como um arquivo, ó, ponto do, ponto fácil, mas não é uma extensão, não vai criar um arquivo ponto do. É só uma forma de chamar na internet, no browser, que vai aparecer como um arquivo, uma extensão que nós criamos, ponto do é fácil. Né? Você pode inventar ponto X, ponto Y, ponto Z. Mas o ponto do é a convenção, é o padrão utilizado. Se você acessar por aí na internet e ver um arquivo ponto do, você pode suspeitar que na verdade é um servlet que está processando aquela requisição. Tá? Ponto do. E alguns sites feitos em Java, que é ponto do na requisição, na verdade, ele está fazendo uma solicitação para um servlet. Tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos mudar esse mapeamento e vamos fazer ele ficar simplificado. Vai ser assim, ó. O usuário tem que ficar digitando U maiúsculo, U minúsculo, não sei o quê. Você tem que chamar exatamente idêntico. Né? Deixa eu só ver aqui no material se eu chamei com U minúsculo, com U maiúsculo. Com D. Tudo minúsculo? Não. Se eu chamei com usu ou U. Ou usuário. Chamei de usu controller. Uma forma simplificada de chamar esse cara. Usu controller.do. Olha só, quer dizer que toda vez que o usuário bater a internet no browser, usu controller.do, olha só, quem que ele vai chamar? Ele vai chamar aquele server nosso, usuário controller, usu controller.do. Aí next,
Entenderam aqui, ó, tudo minúsculo, ó. Só cliquei no editar, tem que ter a barrinha, tá? Tem que ter essa barrinha. Aqui, no Next, eu vou dizer, eu vou processar as requisições vindas pelo método GET e pelo método POST. Eu vou mostrar para vocês que existem duas formas, mais formas na verdade, mas as duas mais simples são GET e POST. As duas formas de se conversar com o servlet. Depois eu vou detalhar a diferença das duas formas. Nesse primeiro momento a gente coloca GET e POST. Tá? E Finish. Olha o que ele fez. Ele criou para nós, a IDE já nos ajudou. Como eu falei, IDE é nosso ambiente de desenvolvimento integrado. Quem que é o ambiente de desenvolvimento integrado? Eclipse. É isso aí. Nosso Eclipse, o que ele fez? Ele criou para nós a classe, já estendeu de HTTP Servers para nós. Perceba que está lá, HTTP Servers. De qual pacote? Ó? Java, X, Servers, HTTP Servers. Tá vendo? Estendeu para a gente. Estão acompanhando? Estão conseguindo entender? Olha só, pessoal. Aqui ele criou o controle. É o nosso construtor. O que você quer? Construtor do server. Entenderam? Ele colocou comentários para nós. A gente pode remover esse comentário. Olha só. Remove. Vamos remover esse comentário. Vai ficar mais limpo o nosso código. Remove tudo, por enquanto. Pronto. Ficou bem mais fácil de observar ele. Ficou mais limpinho. Certo? Aí, remove isso aqui, ó. Por enquanto. Removemos. Nesse momento, tá? Tá entendendo? Até aqui?